Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. E galera, um recadinho aqui rapidinho pra vocês, só informar que ainda tá rolando a enquete, onde eu vou fazer o vídeo analisando o Hatsu criado por vocês. Mas aí eu só vou fazer esse vídeo se tiver muitas pessoas querendo ver, se não tiver acho que não tem nem por que fazer isso agora, né galera? Aí a gente faz no futuro, quando tiver mais pessoas com interesse. Então se você tiver uma ideia de habilidade NEM e quiser que seja analisada por mim e colocar aqui no canal, é só você ir lá e dar a sua opinião na enquete. Só lá marcar sim ou não, tanto faz. Beleza? Eu já vou finalizar a enquete. Valeu! A personagem do Explicando Habilidades NEM dessa semana é a Veze, a mulher com um beijo mais perigoso do mundo de Hunter x Hunter. Então, tome cuidado. Bom, se bem que nem precisa de cuidado, né? Já que ela foi dessa pra melhor. Não esquece o que eu falei. Antes de mais nada, te lembrar de deixar um like aqui nesse vídeo porque você ajuda bastante o canal. Te convido também a se inscrever neste canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não menos importante, compartilhar esse vídeo aqui com aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Então, sem mais delongas, você está no Explicando Habilidades NEM. A Veze fez parte do grupo do Kurapika, junto a Senritsu e o Basho, que foram avaliados para serem os novos guarda-costas da família Nostrade. E assim como os demais guarda-costas da família Nostrade, a gente não teve muitas informações a respeito do seu background, origem e coisas relacionadas a ela. Mas as poucas que tivemos e em relação às suas capacidades, ela se demonstrou ser bastante sagaz, até mesmo porque conseguiu recuperar o item solicitado pelo Daozolene. Com certeza aqueles itens bizarros têm um nível de dificuldade até relevante para se conseguir. Então eu estimo que ela tinha até algumas habilidades que sejam relevantes. Além disso, ela não demonstrou nenhum tipo de dificuldade ao enfrentar as habilidades do Totino. Tanto ela quanto o Basho enfrentaram tranquilamente as marionetes do Totino. Claro que a habilidade do Totino também não era lá essas coisas, né rapaziada? A gente tem que falar isso. E um detalhezinho bastante interessante que a Veze era uma mulher até bastante bonita, e ela utilizava a habilidade dela de maneira bem sádica e maluca. Pra falar a verdade, ela aproveitava bastante quando utilizava a sua habilidade. Infelizmente, o seu dia chegou ao participar do leilão clandestino que estava sendo coordenado pelo Genei Ryodan disfarçado. E a nossa querida Veze aqui não conseguiu fugir e a Shizuko desceu o cacete com vontade nela, rapaziada. E ela foi dessa para melhor. Então vamos à sua habilidade NEM de fato. A Veze era uma manipuladora por tipo inato de aura e a sua única habilidade demonstrada foi o amante instantâneo. Bom, como a maioria dos manipuladores, a Veze precisa cumprir algum tipo de requisito para que de fato a sua habilidade possa funcionar. E no caso da Veze aqui, mais especificamente, ela precisa literalmente beijar o seu alvo. Uma vez que ela consiga de fato beijar o seu alvo, a sua habilidade enfim é ativada. E aí tem um pequeno detalhe interessante que a gente tem que ressaltar aqui, galera. O beijo que a Veze dá precisa ser roubado, ou seja, se o beijo for de consenso, ou seja, as duas pessoas querem se beijar, acredito eu que a habilidade dela não funcione, ou seja, ela tem meio que chegar de surpresa e beijar a pessoa que ela quer manipular. E aí sim a sua habilidade funciona. E uma vez que ela conseguiu estabelecer a sua condição, a pessoa vira basicamente um escravo amoroso da Veze, se humilhando e rastejando por ela. Pra falar a verdade, eles ficam parecendo uma espécie de cachorrinho. Uma loucura, galera. É dito que a Veze tem a capacidade de controlar o seu alvo por um período de 180 minutos. Ou seja, são 3 horas de duração que essa habilidade funciona. Mas na realidade, galera, é que no anime de 99, a gente não tem nenhuma demonstração do tempo de duração da habilidade da Veze. E também no mangá, a gente não tem nada falando de 180 minutos. Porém, no remake de 2011, sim foi demonstrado que são 180 minutos. E aí, vou ser bem sincero aqui pra vocês, galera. A realidade é que a maior validação que a gente pode pegar aí no mundo dos animes em geral é o que contém no mangá, né? O mangá é a fonte mais oficial de informações que a gente vai ter. Basicamente, se não está no mangá, então o que tem no anime é filler, galera. Mas como é Hunter x Hunter, infelizmente tem grandes gaps entre o que tá no mangá, o que tá na animação, e aí é meio complicado, né? E como a animação de 2011 é uma coisa mais recente, eu acredito que deve ter tido uma curadoria muito maior, as informações foram parar lá com mais cuidado, acredito eu. Para todos os efeitos, eu acho sensato a gente considerar o que tá na animação. Mas galera, eu friso, tá?
Não tem nada no mangá falando dessa duração não, somente no anime de 2001. E aí, no geral, a gente pode olhar e pensar assim, nossa, caramba, 3 horas é um tempo bem grande para ela poder estar manipulando uma pessoa, né? E aí você deve estar pensando assim, caraca, o Douglas tá ficando maluco, porque a maioria dos manipuladores que eu vi é muito mais tempo do que isso. Então 3 horas é um tempo pequeno. E não, rapaziada, não é pouco tempo. E eu vou te explicar por que a manipulação da Vez durar 3 horas é um tempo até bastante consistente. Por ser uma habilidade de manipulação onde o seu alvo permanece totalmente normal, e eu digo aqui o normal até em condições físicas e também em condições de poder utilizar as suas habilidades NEM. E aí, ao meu ver, ela não poderia ter um tempo indefinido de controle sobre o seu alvo. Imagina ela controlando um cara com a habilidade NEM super poderosa ad eterno. Não teria como, né, rapaziada? Então tem que ter um limite. Pra falar a verdade, 3 horas chega a ser até um absurdo, né? Mas aí um contraponto disso que eu acabei de falar pra vocês é que a gente tem que pensar, galera, que a habilidade da Vez tem uma condição de ativação bem complicada. Isso faz com que a habilidade dela tenha um poder mais consistente e completo. Além disso, ao que tudo indica, essa habilidade da Vez só pode ser utilizada em um alvo por vez. E a minha conclusão é baseada no seguinte ponto. Pela manipulação dela poder utilizar a habilidade NEM do controlado, ela poder controlar diversas pessoas simultaneamente, eu acho um pouco demais e existe um exagero nisso. Isso aí é só na minha visão, não tô dizendo que é porque realmente fica difícil de afirmar, mas na minha visão não daria para ela fazer isso. Muito embora ela poderia contornar isso com algum tipo de condição, poder manipular várias pessoas. Mas como a habilidade dela tem uma complexidade já bem mais alta, eu acredito que ela só pode manipular uma pessoa por vez. E aí, se a gente pensar no Shaunark e no Illumi, que tem os controlados deles, que até podem se comportar como pessoas normais, mas eu acredito, e isso também é um achismo meu, que se eles controlassem usuários de NEM, eles não poderiam fazê-los utilizar suas habilidades. Mas galera, só um achismo meu. Eu realmente não parei pra pensar sobre isso nem analisar, mas eu acho que não poderiam. Mas aí vamos ver, né, se o Illumi controla alguém com habilidades NEM lá no navio baleia, até mesmo porque o Shaunark, ó, já foi. Então, se ela controlasse muitas pessoas ao mesmo tempo, eu acho que não daria porque seria muito poder. Embora a sua condição de ativação seja bastante difícil, né? E meio que teria um contraponto. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que ela só pode controlar uma pessoa por vez mesmo. Mas no geral, essa habilidade da Vez é bastante relevante para se adquirir informações, é bastante útil. No suporte, com certeza também é bastante incrível, mas quando se fala de combate, eu acho que fica complicado, porque ter que beijar uma pessoa no meio da confusão, né, galera, é muito difícil. Tem que ser realmente uma coisa de surpresa para que a habilidade dela possa funcionar. E aí, né, galera, é muito complicado. Imagina, ter que chegar perto de um usuário NEM e beijar o cara ou beijar a mulher, não sei. Cara, é complicado, não dá, né? Isso aqui eu não vejo uma parada tão funcional numa luta. Sem contar que uma vez que a pessoa saiba que ela é a possível oponente, adversária, né, a pessoa nunca vai deixar ser beijada com facilidade. Pô, pelo amor de Deus, então é difícil, muito difícil. E guys, esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham curtido, que vocês tenham se divertido até aqui. Como de costume, se você acha que faltou algum tipo de informação nesse vídeo que você queira acrescentar ou até sobre outro tipo de assunto, é só você deixar lá nos comentários, eu tô sempre por lá respondendo todo mundo, trocando uma ideia e aprendendo muita coisa com vocês também. Bom, rapaziada, agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te ver aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!